Cadê a Diara? A Diara, a psicóloga também tá. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Essa voz é da Diara, tá, gente? Você tá sem vídeo, Oi, né? Diara. Oi, Natália. Tô sem o quê? Ah, agora tudo bem. Oi, Natália. Oi, Andréia. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem também. Pessoal, vamos começar, cada uma se apresentando, para quem não conhece vocês. Vamos começar. A Natália Fiore, todo mundo que está aqui já conhece, que é nutricionista, nossa parceira, é nutricionista esportiva. Aí a gente pode começar pela Andréia, que o pessoal não conhece. Bora lá? Prazer, gente, boa noite. Eu sou médica endocrinologista, tenho pós de nutrologia também, mas eu atuo mais na parte de endócrino, reposição hormonal, muito menopausa, essa área bastante, gosto muito, adoro falar sobre isso. E já treinei com a Theo, né? Agora eu estou treinando mais sozinha, mas já fui da assessoria também. Agora eu estou fazendo mais, estou mais pedalando, mas eu corro também. E é isso, vai ser uma delícia conversar com vocês. Bora lá. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Theo. Agora a Diara. Cadê a Diara? Tá me vendo, me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Boa noite, meninas. Primeiro, obrigada, Thelma, aí, pela oportunidade de falar um pouquinho com todo mundo, com todas vocês. Eu sou a Diara, sou psicóloga clínica e esportiva, então eu atendo alguns pacientes e também faço um trabalho de psicologia esportiva no futebol feminino do Corinthians, tanto no profissional quanto na base. Meu foco é bem maior no profissional, mas eu também atuo na base. Amo essa área, tenho realmente paixão. Tenho uma formação também em coach e constelação sistêmica, então que eu considero todos os recursos diferentes para a gente poder trabalhar essa parte da saúde mental, que eu vejo que é extremamente importante. Fui aluna da Thelma num passado distante, né, Ai, Thelma? não De entrega a minha Pilates. idade, não. O passado não tão É a distante. nossa idade, fica tranquila. E foi quando eu conheci o Pilates e realmente eu falei, nossa, amei isso. De lá para cá, assim, eu sempre gostei de fazer Pilates. A gente acabou perdendo a proximidade, mas a gente nunca perdeu o contato, né? E eu espero poder agregar aí algumas coisas, ouvir, que eu acho muito legal. Acho que todas as áreas elas realmente são interdisciplinares, né, para poder cuidar do ser humano, porque eu falo muito que o corpo e a mente estão relacionadas. Isso aí. A Diara é só um complemento, ela é um exemplo assim de coragem. Ela era economista, trabalhava numa multinacional, largou tudo, foi fazer psicologia, mudou a vida do avesso, né? E está super realizada, super feliz hoje. Isso aí. Uma boa volta. Muito legal. Eu fiz um roteirinho aqui, gente, de acordo com as perguntas que vocês mandaram lá no Forms, e a gente complementou com algumas coisas, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, a gente vai por tópicos e acho que cada uma de vocês pode dar a opinião de acordo com cada tópico. A gente pode fazer um bate-bola por tópicos. Então, tem alguém que está com um ruído muito grande aqui. Peraí. Deixa eu ver quem é. Aí, melhorou. A gente pode ir por tópicos. A gente pode começar falando da parte da menstruação, que foi uma coisa que foi bastante falada, que as meninas perguntaram os cuidados que a gente deve ter com o treino na época que a gente está com uma produção hormonal baixa, a gente está desanimado e não tem vontade de treinar, o que que se pode fazer em relação à alimentação, em relação à parte médica para você conseguir treinar mesmo sem tendo vontade, mesmo sem tendo energia, e a parte psicológica também entra nisso daí, né? Como ter motivação com essas flutuações hormonais que acontecem o mês todo com todas nós, né? E só fazendo um gancho, na idade fértil acontece, mas na idade da menopausa também acontece com mais intensidade ainda, né? Então, quem acha que se vai se livrar disso, só vai piorar. É isso mesmo. Vamos lá. Bom, eu posso começar, então, essa parte hormonal. Isso, bom, é o maior, não um problema, mas é a maior realidade das mulheres, né? O nosso ciclo menstrual, ele está presente na nossa vida, então a gente tem que lidar com isso.
E especialmente nas atletas, às vezes isso pode ter alguns inconvenientes, né? Principalmente atleta mais profissional, mais ainda, né? Às vezes faz muita diferença, tem que adaptar todo o treino, a alimentação, tudo, porque realmente faz muita diferença na performance e tudo. E exatamente o que você falou, a TPM em si, então aquela baixa durante o ciclo, aquela queda hormonal, ela é muito semelhante à menopausa. Então, o que causa mesmo sintomas é a queda dos hormônios. Então, a gente sempre precisa ter um equilíbrio hormonal. O excesso de hormônio também faz mal, de diversas formas. Quem tem ovário policístico tem um excesso de hormônio que também faz mal. Às vezes, quem toma pílula tem vários efeitos colaterais que também prejudicam, principalmente no esporte, né? O anticoncepcional, ele acaba bloqueando ali a testosterona livre, então dificulta ganhar massa. Então, o excesso e a falta, eles acabam fazendo mal. Então, é importante o equilíbrio hormonal. E o nosso ciclo menstrual, então, ele é aquele ciclo, né, que a gente tem os hormônios principais, que é o estradiol, a progesterona, e tem a testosterona também, que é muito importante, apesar de não ser muito vista como hormônio feminino, mas ela é tão importante quanto os outros. Cada vez mais tem sido provado isso. Então, esses 3 hormônios, eles vão se alterando ali conforme o nosso ciclo e vão dando diversos sintomas, né? Então, no começo do ciclo, quando a gente começa ali o primeiro dia do ciclo, vai aumentando o estradiol, por exemplo, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem desse detalhe, mas o estradiol, ele é um hormônio anorexígeno, então ele inibe o apetite, ele tem ele tem muita influência, por exemplo, no muco cervical, então ele aumenta a lubrificação, então ele faz todo aquele preparo para como se a gente fosse engravidar, né? Então ele faz todo o preparo do útero, do endométrio, e quando a gente tem a ovulação, começa a aumentar a progesterona, que é um outro hormônio que também está muito relacionado com bem-estar, com humor. E aí, quando os dois têm uma queda, aí vem todos aqueles sintomas que a gente conhece, né? TPM. Então, a queda do estradiol aí aumenta a fome, aumenta a vontade de doce, a queda da progesterona, a gente sente aquela sensação de perder um pouco do bem-estar, altera o humor. Em algumas mulheres isso é mais importante, né? Tem até uma classificação como um distúrbio disfórico menstrual, que é uma coisa mais grave, que impacta mesmo na qualidade de vida de uma forma mais importante. E tem diversos graus, né, de TPM, mas com certeza, mesmo um grau mais leve, um grau mais sintomático, de alguma forma ela vai atrapalhar sim nos nossos treinos, no nosso rendimento. Isso já é provado com alguns estudos que cai um pouquinho a performance. Isso é difícil de provar, né, com estudos clínicos, mas já é visto que cai a performance, mas isso varia muito de mulher para mulher. Então, isso a gente tem que individualizar, tem que ver cada uma como reage. Tem gente que vai ter que adaptar mais o treino, que vai ter cólica, que vai ter mais sintoma, que vai sentir mal. Tem outras que quase não vão sentir, né, que não vão perceber grandes diferenças, mas até metade das mulheres podem ter algum sintoma. Então, com certeza, isso tem uma influência muito grande, assim, principalmente quando a gente vai ajustar treino, tudo isso. Querem completar alguma coisa? Eu queria complementar, assim, na experiência prática, a grande maioria das mulheres se sente mais indisposta, mas tem a individualidade, algumas não sentem nada, eu, por exemplo, nunca senti nada, ao contrário, acho que eu fico mais, por ficar um pouco mais irritada, eu tenho mais gana quando nessa fase, assim, e tem algumas mulheres que são assim também. Eu acho que, mas a grande maioria tem uma queda de rendimento. O que a gente conversa aqui na Navastri é assim, tem alguns técnicos, alguns treinadores que eles organizam o treino de acordo com o ciclo menstrual. Então, coloca os treinos mais intensos quando a mulher está no meio do ciclo ali, quando o estrógeno está mais alto, que é quando a mulher tem mais força, mais disposição, e os treinos mais leves quando ela está na baixa hormonal. Só que o que acontece é que se você for fazendo isso sempre da mesma forma, a longo prazo, você vai acabar tendo uma queda de rendimento, porque se você se comparar com uma outra pessoa que faz uma periodização normal, você vai estar num somatório de treinos leves maior, entendeu?
Então, o que a gente sugere, assim, faça os treinos mesmos intensos numa intensidade menor. Você não precisa fazer o treino intenso na sua maior força possível. Você faz com a força que você tiver ali disponível, mesmo que você esteja numa fase do ciclo que você não está tão disposta, faça da melhor forma possível, mesmo que não seja seu 100%, faça 80%. Você vai colher os benefícios da mesma forma. É o que eu e uma entendo. coisa assim, puxando para o meu lado médico mesmo, que a gente vê, hoje em dia tem muito esse conhecimento de que a menstruação, antigamente achava mais que, nossa, eu preciso menstruar para estar saudável, né? Preciso ver, sair o sangue, fazer o ciclo. Tem muita gente que ainda acredita nisso, mas o fato é que não é que faz mal, mas é que não é necessário para você ter a sua saúde e o seu equilíbrio hormonal, você menstruar todo mês e ter esse ciclo. Então, hoje em dia, tem métodos seguros que você consegue bloquear mesmo a menstruação. Então, às vezes, pode ser uma boa opção. Não só com pílula, porque pílula ainda é uma... Eu até evito, porque a pílula mesmo anticoncepcional é uma coisa um pouco mais agressiva. É uma dose maior, que bloqueia todo o eixo, atrapalha a testosterona, não é muito legal. Mas hoje existem outras formas, um DIU hormonal, os implantes, outros tipos de hormônio com dose mais baixa, que às vezes pode nem servir para anticoncepção mesmo, mas que já ajuda você a ficar mais linear, você não ter esses sintomas. Então, às vezes, para essas mulheres que exatamente, que vai fazer muita diferença, é metade do mês que você vai ficar... tem gente que fica 15 dias com TPM. Então, às vezes, você fica... Eu tenho muito paciente que é assim, fica 15 dias fazendo tudo lindo e perfeito. Dieta certinha, a pessoa não tem problema com isso, e aí 15 dias da TPM descontrola totalmente, então você vai 15 dias para frente, 15 dias para trás. Isso, você fica em círculo. No treinamento é a mesma coisa. Você treina 10 dias bem, 10 dias mais ou menos. 10 dias bem, aí você fica rodando em círculo. Então, é melhor nesses dias que você não está bem, você fazer o melhor que você tem para aqueles dias, mesmo que não seja 100%. E outra, você começa a fazer atividade física, você está com cólica, você está borocochô, tal, você começa a se exercitar, você vai se sentir melhor. Você vai liberar hormônios que você vai se sentir melhor, serotonina e tudo mais, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo, a cólica tende a diminuir também, né? Você vai se sentir mais disposta. O difícil é começar, né? Não, tanto que uma recomendação para uma das dicas mesmo que é universal para ajudar na TPM é a atividade física. Então, realmente, ela ajuda. É que realmente o rendimento, a performance é aí que pode cair um pouco, mas que ajuda, com certeza ajuda em todos os sintomas. Então, não deixar de fazer mesmo, não... A pior coisa é você se entregar e não fazer, porque aí vai só piorar. Então, o ideal é fazer isso mesmo, tentar fazer, mas eu acho que é esse limiar que aí você tem que ver. Se passa um pouco do limite, se é muito, alguma coisa está muito desconfortável, te limitando, aí acho que é o caso de pensar até em algum método que você consiga amenizar isso, pelo menos. Ou conversar com o treinador, né? Nossa, tô com uma dor de cabeça insuportável, não vai dar de jeito nenhum, aí converse, adaptamos e seguimos aí em frente. Exatamente, né? Tem dias e dias. Também não adianta a gente não respeitar isso. Natália, tem alguma dica nutricional para essa coisa da indisposição da TPM, da fase menstrual, alguma coisa que faça a mulher se sentir melhor? Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, a alimentação ela é fundamental, né, para minimizar todos esses impactos. Claro que talvez a gente oriente de acordo com os principais sintomas que cada mulher tem, né? Algumas retêm mais líquido, outras têm mais dores de cabeça, enfim, sensibilidade nas mamas, e aí a gente consegue orientar melhor. Mas, no geral, eu acho que pensar em estratégias nutricionais que ajudem a aumentar a serotonina nessa fase, ela é fundamental até para a gente tentar diminuir, porque o que acontece muito, assim, na minha área é o aumento da vontade, do apetite, da vontade de comer doce, da vontade de comer mais carboidratos, né? Então, você já ter uma alimentação, uma dieta bem estruturada no pré é importante, e para esses dias específicos também. Então, pensando em estratégias que possam melhorar tanto a produção de serotonina, e também algumas outras estratégias para diminuir, por exemplo, para minimizar, né, as dores, as cólicas, estratégias mais diuréticas, são bem interessantes. Aí você acha que é legal de comentar o que a gente pode usar? Sim, lógico. Tá.
Então, vamos lá. Pensando, por exemplo, uma coisa isso a gente pode falar, principalmente, eu estou pensando aqui nos alimentos, não necessariamente na suplementação, mas que também pode ser interessante, tá? Mas um ômega 3, ele é bem, bem bacana, pensando na ação anti-inflamatória do ômega 3, que pode minimizar dores de cabeça, cólica, isso pode ser via alimento ou a suplementação para quem já faz. O magnésio é fundamental, então, por conta dessas alterações hormonais, principalmente as mulheres que têm uma TPM bem, bem intensa, geralmente existe uma queda do magnésio, uma deficiência do magnésio. Então, ou repor também via suplemento, mas fazer o uso dos alimentos no dia a dia, isso é um pouquinho de cada alimento, todos os dias a gente consegue manter os níveis do magnésio ótimos. Então, alimentos como nozes, o chocolate 70% é legal, amêndoa, semente de abóbora, abacate, aveia, espinafre, banana. Então, são todos alimentos super práticos que a gente consegue incluir no dia a dia, que ajudam. O magnésio, ele vai ajudar você manter, né, os níveis ok do magnésio, minimizar as dores de cabeça, minimizar a sensibilidade nas mamas, a ansiedade. Então, ele é bem importante nesse sentido. Alimentos diuréticos que a gente pode colocar, principalmente para as mulheres que retêm mais líquido. Então, a gente pode pôr um abacaxi, um melão, uma melancia, usar um suco verde, estratégias com chá. Eu gosto muito de usar os chás, salsinha, então um chá de cavalinha, um chá de dente de leão, um chá de hibisco. São ótimas estratégias específicas para esses dias, né, que a gente pode incluir. A gente tem que pensar no triptofano, que é o precursor ali da serotonina, e geralmente a gente tem uma queda, normalmente a gente tem uma queda dele, da serotonina, no caso, no final ali da tarde, é bem comum de acontecer, que é onde a maior parte das mulheres tem mais vontade de comer doce, inclusive. Então, usar estratégias que aumentem o triptofano nesse período da tarde, ela é legal. Então, os alimentos pode ser feita a suplementação também do triptofano, mas os alimentos que contêm banana, aveia, então às vezes fazer assim, uma bananinha amassada com aveia e o chocolate 70%. Então a gente já combina aí várias fontes desses micronutrientes que vão ajudar a minimizar esses impactos, né? Então, enfim, os peixes também têm bastante triptofano, o abacate pode usar. Para quem tem sensibilidade à vitamina E, ela é bem legal. E aí, pensando em alimentos, a gente pode ter a semente de girassol, o azeite virgem também, o abacate. Então, acho que é isso. Assim, o complexo B, B6, também é muito, muito, muito importante, principalmente para as alterações de humor nas mulheres. Então, o B6, isso quando a gente pensa, o ideal é sempre a gente ter um equilíbrio disso, dessa ingestão, durante o mês todo, né? Sempre. Mas talvez aumentar o consumo desses alimentos específicos nessa fase também é importante. Eu acho que essas dicas entram também na fase de entrando na menopausa, né? Porque Total, a mesma tudo coisa. Igual, é tudo igual. É, né? Bem parecido, E claro, aí dependendo do que mais a mulher sente, a gente consegue individualizar. Existem pode usar também para diminuir algum sintoma, mas no geral é isso. E mais importante, além do que só colocar, é também o evitar, né? Então, assim, o fato da gente ter mais vontade de comer o doce, e a gente acaba comendo, mas isso só prejudica os sintomas. Então, o excesso de carboidrato refinado é ruim para essa fase, a cafeína não é legal nessa fase também, pode piorar algumas dores, dor de cabeça, cólica, então é bom evitar. Alimentos industrializados, o álcool é muito ruim também nessa fase, a bebida alcoólica, então também... Por que dá essa vontade de comer doce, assim? É por causa da serotonina que abaixa? Né? E a queda do hormônio também. O estradiol, ele tem um efeito anorexígeno mesmo, então, quando baixa, você sente menos saciedade, além dessas alterações da serotonina. Entendi. Então, é a fome emocional e a fome real. Entendi. Que é bem difícil de... Tudo junto. Fácil ser mulher. Fácil. Vamos lá, Jara, tá aí? Tô aqui. Tá com um pouco de chiado onde eu tô, mas vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tudo certo. Diga, Thelma.
Aí, só para a gente fechar esse assunto aí da menstruação, tá? Como que você faz para quebrar essa inércia, assim, essa falta de vontade de fazer esporte ou de treinar quando você está nessa fase do ciclo? Quais são as estratégias, assim, pensando mais no lado de coaching mesmo, Então, na comportamentais? verdade, eu acho que é importante, primeiro, essa questão da combinação desses fatores todos, né? Então, a parte alimentar com a parte médica, a parte ginecológica, a parte hormonal, junto com a parte psicológica, é importante. Quando a gente fala da parte de psicologia, é importante você ter esse autoconhecimento, né? Então, quais são os sintomas normalmente que eu costumo ter? Eu fico mais ansiosa, eu fico com mais raiva, e aí varia de atleta para atleta. Eu tenho atletas que ficam extremamente cansados fisicamente, atletas que dão mais pique, fica com aquela raiva, mas aquela raiva de querer colocar para fora e fazer acontecer, e atleta que perdem a autoconfiança. Então a gente precisa entender o que gera, né, essa mudança hormonal e tudo mais, o que gera em cada uma, e a partir daí trabalhar isso. Então, por exemplo, se você fala da ansiedade, né, quais são os recursos que a gente tem para saber que nessa fase eu tendo a ficar mais ansiosa e o que eu posso fazer para não ficar tão ansiosa. Eu posso fazer atividades respiratórias que ajudam a controlar a ansiedade. Dependendo do tipo de respiração, eu coloco mais intensidade na ansiedade ou menos, então eu preciso entender a diferença. Eu posso fazer meditação em alguns momentos, e a meditação, não estou falando aquela coisa de você ficar 1 hora e tal, porque a meditação ela tem um pouco disso, né, das pessoas não conhecerem tanto a importância dela e não conhecerem tanto os conceitos básicos, que até traz muito a teoria do mindfulness, que nada é que você está muito no presente, muito no aqui e agora. Então, é tomar um banho, se relaxar no banho, sentir água e não ficar se pilhando mais. Se você fica mais mal-humorada ou mais irritada, o que faz você não ficar tanto? O esporte, nesse sentido, ele até ajuda, né? Porque é uma forma de você canalizar um pouco a sua raiva, o seu estresse. Mas aí você vai equilibrando. Então, eu tento usar diferentes recursos de acordo com o sintoma de cada uma. E para cada uma eu vou tentando direcionar junto com a ajuda dos outros profissionais, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem dormir bem. Se você não dorme bem, se alimenta mal ou come muitas coisas que não são ideais, né? E ainda está se sentindo mal, tudo isso junto vai te fazer não querer treinar, não querer ter ânimo para fazer as coisas. Essa queda hormonal faz você ficar mais para baixo, mais depressiva, mais, às vezes, irritada, né, desmotivada. Então, se você se conhece e conhece que, opa, estou entrando no meu período TPM porque eu estou tendo estes sintomas, então eu já vou me preparar para isso, para que eu passe por esse período de uma forma, vamos dizer, mais leve, né? A Andrea falou, é uma realidade, todos nós temos e a gente tem que lidar com isso. Então, eu entendo que a gente tem que pensar quais são as estratégias para cada contexto emocional que a gente tem, para poder lidar com isso. Então a gente começa a se perceber e fala, então calma, eu não estou irritada pra caramba, eu estou irritada porque eu estou na TPM, faltam 5 dias, mas eu já sinto a diferença no meu humor. Então o que eu vou fazer neste momento para que eu me sinta um pouco mais tranquila e até o respeitar mesmo, sabe? Aí você trouxe uma coisa, acho que vocês trouxeram coisas que complementam muito com a parte psicológica. Então você falou, a gente não deixa de fazer, mas faz uma intensidade menor. Isso já faz você se respeitar aquela dor que você está sentindo ou aquele mal-estar, mas não deixa de fazer porque isso vai prejudicar no resultado final. Ou às vezes eu trabalho muito na minha... Pode falar. Desculpa, pode falar? Não, eu ia falar que a gente trabalha muito em conjunto, né? Então, a gente tenta mapear os períodos e mapear o que as atletas sentem na parte do sono, se tem mais ou menos sono, se tem mais ou menos apetite, se fica mais ou menos irritada, se tem mais cólica. Para aí a gente tentar fazer com que cada especialista atue na sua área de forma conjunta para que todos esses aspectos estejam unificados, né? A alimentação, o sono, o bem-estar físico dentro do possível. Então, o que eu posso tomar para evitar que eu fique com muita cólica, que a minha cólica seja menor, e o me conhecer emocionalmente para saber quais são os sintomas que eu sinto e como fazer para que já me prepare para não ter que ficar todo mês daquela mesma forma. Ou às vezes você criar tudo isso que você falou e você criar estratégias para driblar a sua cabeça. Por exemplo, eu estou na TPM, eu sei que eu fico irritada.
Se eu ficar aqui no meu rolo, treinando em casa, como eu faço todo dia, eu vou surtar. Então, eu vou fazer outra coisa. Eu vou correr no parque, eu vou para um lugar que eu nunca fui, mudar, né, o ambiente, você criar estratégias para você tirar o foco daquela irritação e fazer de outro jeito. E isso está ligado Isso, que é com a você se questão conhecer. Isso, exatamente, está ligado com esse autoconhecimento. Eu tenho que saber o que efetivamente eu mais sinto e o que mais me incomoda, né? E que vai atrapalhar efetivamente a minha performance, como eu disse. Tem gente que não atrapalha, até ajuda. Então, é muito individual. Então, quanto mais as atletas se conhecerem nesse aspecto, se observarem, né? Na semana que eu tô menstruada, o que eu sinto mais? Antes, depois, porque tem gente que até depois sente algumas coisas, né, desconfortáveis. Então, eu preciso mapear isso para já ter essas estratégias de como você trouxe, de repente, não vou fazer o treino no mesmo lugar, vou fazer diferente, porque aquilo vai me trazer uma calma, uma tranquilidade, melhorar o meu humor. Isso. Tem uma pergunta aqui no chat, pergunta sobre menstruação. Para quem usa Implanon, quanto tempo ou quais as melhores ou piores de uso prolongado? Aí acho que é para André. O Implanon, ele é um implante de progesterona. Então, ele é muito interessante porque ele é contínuo, né? Então, ele vai durar ali uns 3 anos e ele vai te deixar sem esse ciclo mesmo, sem essas oscilações hormonais. Então, para o esporte, eu acredito que seja uma ótima opção, porque ele, nesse caso do esporte, ele vai ter mais vantagens do que desvantagens, né? Quais são as vantagens? Vai te deixar com esses hormônios mais estáveis. A progesterona, ela é responsável pelo bem-estar, aquela sensação, o humor estável, então vai te deixar estável dessa forma. Você não vai ter essas flutuações. Ele, na maioria das pessoas, né? Algumas têm uns escapes, mas a maioria vai cortar mesmo a menstruação, o que também pode ser muito bom, porque às vezes não é nem a pessoa não tem TPM, mas a menina tem um fluxo muito intenso que atrapalha também. Tem a questão do sangramento. Então, o Implanon, ele vai te deixar sem a menstruação, o que não tem problema nenhum, a gente sabe que não faz mal, não tem necessidade de ter o sangramento. E então, ele seria uma ótima opção mesmo, vai te deixar ali sem essas flutuações, sem o sangramento, sem a TPM. As únicas desvantagens que eu vejo do Implanon, por exemplo, algumas mulheres, isso é super individual, tem gente que não, mas algumas mulheres têm um pouquinho mais de inchaço, né? Porque alguns tipos de progesterona acabam tendo essa retenção de líquido. Mas aí a gente pode ter alternativas. Como a Nath falou, tem chás diuréticos, suplementos diuréticos, tomar mais água, né? Tomar bastante água para não reter. Então, a gente pode contornar esses efeitos. Eu vejo como uma ótima opção mesmo para uma atleta. Vai resolver aí a maioria dos problemas. Tem outros tipos de implante, hoje em dia tem também comprimidos, né, com doses mais baixas, mas o Implanon é uma ótima opção. Você também não precisa ficar lembrando de tomar, de passar, ele fica ali 3 anos tranquilo. Serve como anticoncepcional, então é muito bom. Legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre o assunto, TPM, menstruação? Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente vai mudar o assunto. Se vocês quiserem perguntar algo. Só para fechar, até eu acho que é muito importante a mulher se conhecer mesmo, como vocês falaram agora. Quando você se conhece, então você já sabe que você já se programa, então você já sabe que aqueles dias eu tô assim porque faltam 3 dias para menstruar. Eu tô na minha menstruação, então talvez eu esteja sentindo isso por causa disso. Então, quando você entende e conhece, por isso que é bom. Hoje em dia tem aplicativo, então você anotar os sintomas, o dia, e aí você vai se conhecendo, né? Normalmente isso é regular, né? Era para ser pelo menos. Se não é, aí você também tem que procurar saber por que tá irregular ou tá variando tanto. Sim. Em Ô, Theo, relação... posso só Pode falar. complementar a pergunta do Implanon? Sim, lógico. Foi eu que fiz a pergunta, tá? Sobre o período que eu falei de longo prazo, o Implanon ele dura entre 3 e 4 anos, né? Mas mais de um ciclo de Implanon, ele estabiliza já o hormonal de uma maneira ou ele acaba prejudicando justamente por você estar muito tempo, sei lá, 5, 6 anos com esse processo dentro do corpo? Entendi. Não tem problema nenhum. Hoje em dia a gente sabe que não tem problema você
Se você usar um atrás do outro, não quiser engravidar, não tem problema nenhum, não faz mal nenhum, não é isso que vai inibir e bloquear seu eixo, nada disso. O problema da pílula, por exemplo, oral, é outra coisa, não é pelo uso contínuo, é porque é uma dose que acaba bloqueando a testosterona, aquilo tudo aumenta uma proteína que rouba a nossa testosterona, mas o Implanon não tem isso, então você emendar um no outro, ficar anos, não vai te fazer mal nenhum. O fato de você não estar menstruando, não tem problema mesmo. Até emendando esse negócio da pílula, tem uns estudos que mostram que quem usa a pílula forever, desde sempre, a mulher tem que, se comparar com uma mulher que não usa, ela vai ter menos força do que uma mulher que nunca usou, né? Ah, com Pílula certeza, porque anticoncepcional. é pela essa questão da testosterona livre. Ela aumenta, é aquela SHBG, que é a proteína que carrega nossos hormônios. Então, ela aumenta bastante. Quando você dosa uma mulher que não tem, que usa pílula, ela vem bem alta. E ela rouba, então, essa parte livre da testosterona. Então, a longo prazo, isso com certeza dificulta ganhar massa muito, fica muito difícil, vai ter menos força, em consequência isso. Porque eu tenho Mas aluna que usa pílula desde os 14 anos até os 40 para lá, sempre usou, nunca parou, né? Então, então, mas é isso, o problema é a pílula, o anticoncepcional oral, não é o fato dela estar sem menstruar, por isso que hoje em dia tem métodos melhores, o Implanon mesmo, ele é mais moderno, né, então ele não tem esse problema da testosterona. sim, legal. Aí o Jandosa está colocando aqui que no Garmin dá para vocês colocarem o ciclo menstrual lá É para a gente verdade. olhar. Tem como colocar lá o dia que você menstrua tal, e aí você avisa o treinador ou coloca no Training Peaks, essa é a semana que eu estou no ciclo, ou que eu vou ficar menstruada, que aí a gente já fica mais atento. E seria legal vocês colocarem lá observações, tipo, ó, costumo sentir isso, que aí a gente mesmo já sabe se precisa ou não fazer alguma adaptação no treino. Posso dar uma palhinha aqui, Tamar? Lógico. Vamos lá. Então, e no próprio Training Peaks, pessoal, para quem treina, né, e monitora lá, vocês podem, no dia do ciclo, colocar, no mesmo tutorial que vocês colocam peso, por exemplo, né, para a hora que vocês fazem teste de potência, adicionam peso na ferramenta, tem uma opçãozinha lá também sobre menstruação. Então, você pode colocar até o nível do fluxo que vocês estão tendo, tá? É uma opção interessante para avisar nós aqui como treinadores sobre o que está acontecendo. Tem algumas atletas que não usam pílula, não usam nenhum implante nem nada, que a gente controla o ciclo direto, assim, sabe? Monitora o ciclo e até já prevê o próximo ciclo. Se a pessoa é regular, por exemplo, tem atletas que eu já coloco a previsão do próximo ciclo e com isso já coloco, por exemplo, né, ó, já olho a planilha e falo, ó, aqui 2 dias antes já dá para dar uma aliviada, mas que nem a Thelma falou, né, se a atleta responde bem, não precisa tirar o pé e nem mudar tanto, mas a gente monitora. Sim. Legal. Posso fazer Legal. uma pergunta? Lógico, fala isso, pode fazer. A questão da pílula, como vocês mencionaram, que o uso a longo prazo pode ter uma perda, né? Talvez não ter um ganho de massa. Existe alguma estratégia que as atletas poderiam usar, que quem usa muito tempo, de fazer talvez uma interrupção temporária para ter um ganho de performance em épocas de ciclo competitivo, ou não, melhor não mexer nesse quesito? Se existe alguma estratégia, não sei. Foi só que surgiu, assim. Que eu sou uma pessoa que uso também há 16 anos e nunca fiz interrupção, assim, ou fiz, mas não foi a longo prazo. Se valeria a pena fazer algum tipo de estratégia em épocas de competições? O ideal mesmo seria você rever o seu método, que é tratar a causa do problema. Então, se você acha que, de repente, a gente pode até dosar, a dosagem de testosterona na mulher é um pouquinho, não é muito sensível, mas dá para ter uma noção, então, às vezes, dosar e ver investigar mesmo, né, se você realmente está achando que está acontecendo com você, que isso pode estar te prejudicando, o ideal mesmo é resolver o problema, então trocar o seu método, né? Hoje em dia tem vários métodos, você pode pôr um DIU, sem hormônio, com hormônio, então tem outras opções, o ideal seria isso. Tem alguns casos de paciente, assim, que não é atleta, que não pode por algum outro motivo, não quer de jeito nenhum, tá ali que não pode engravidar de jeito nenhum, não pode naquele momento trocar o método, que até dá para fazer a reposição da testosterona.
Mas aí, no caso do atleta, já entra como doping, então também tem esses problemas. Por isso que o ideal seria resolver aí a causa. Isso aí. No caso de quem usa Implanon, ainda assim existe um ciclo menstrual? Se você menstrua, acho que não, né? Bem pouco, algumas pessoas pouco, né? Como ele inibe, você às vezes tem um sangramento, mas é um escape, não é uma menstruação. Tá. Ai, É peraí, fake. deixa eu... A pergunta eu fiz errado lá. A pergunta era se a gente tem um ciclo... Esse ciclo por trás da TPM, mesmo não menstruando, não As tendo o oscilações. sangue, isso, se a gente continua tendo a Tá. TPM, continua tendo 2 dias antes ou uma irritação maior, tipo, porque fica um pouco imperceptível o que acontece pelo fato de não ter, né, o escape ali. A rigor mesmo, não era para ter, porque ele, para ter o efeito anticonceptivo, você não vai ter a ovulação, então não tem essas oscilações. Às vezes tem mulher que isso é muito forte, então às vezes sente um pouco, e também tem outros fatores ali emocionais que às vezes pode sentir ainda umas oscilações, mas o Implanon, né, como ele e outros métodos também que bloqueiam a ovulação para fazer esse efeito de anticoncepcional mesmo, você não tem o ciclo, isso que você quis dizer, né, o ciclo mesmo de essa oscilação de hormônio, de humor, tudo não é para ter. Você fica Beleza? estável mesmo, linear, igual um Obrigada. homem. Era isso que eu queria entender, obrigada. Vamos mudar do assunto da menstruação ou tem mais alguém que tem dúvida da TPM, menstruação? Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Quer falar alguma coisa? Não? Então tá, vamos mudar o assunto para a parte de atletas acima do peso, que estão há muito tempo sem treinar, e aí acho que as três podem falar. Atletas que estão um pouco acima do peso, quais os cuidados que deve ter com a nutrição? Pode usar carboidrato, não pode usar carboidrato? Como ter motivação para voltar a treinar estando acima do peso e um tempo sem treinar? E aí é um assunto complexo, mas a gente pode falar um pouquinho. Como ter paciência para retomar a forma, perder peso, mas conseguir treinar e ter motivação, enfim. Quem quer começar? Posso começar? Vai lá. É melhor, Então, né? Bom, então pensando no objetivo emagrecimento, acho que a gente tem que entender duas situações, né? Primeiro, se o objetivo do esporte ele vai ser como performance, né? Ou se ele está entrando para o emagrecimento. São duas coisas diferentes. Então, se a gente pretende performar, trabalhar emagrecimento ao mesmo tempo fica bem complicado. Claro que a gente tem manejos nutricionais para isso, então a gente pode sempre, ao redor do treino, então antes, durante e depois, ofertar um pouco mais de carboidrato, falando especificamente do carboidrato, para que esse atleta, né, para que essa pessoa tenha um bom rendimento, e nos outros horários do dia, pensando em 24 horas, a gente consegue fazer uma diminuição. Com isso, a gente não impacta tanto o rendimento no esporte, no treino, nos treinos. E ainda assim a gente vai priorizar aí a performance, enfim, vai manter o emagrecimento, tentando não prejudicar tanto a performance. Mas não combinam. Então, se você está numa fase já pré-competitiva, a gente tem que esquecer um pouco esse déficit calórico e focar aí sim no rendimento. Então, a gente tem que entender que fase que fase que a gente está trabalhando para fazer o manejo nutricional. Né? E muito importante, que eu acho que até depois vai ser um outro assunto, é o cuidar mesmo a deficiência energética, que é muito comum em esportes de endurance, onde a gente sempre quer perder um pouquinho de peso a mais, a gente não come, e aí a gente pode ter consequências bem importantes disso. Então, é isso. Acho que respondendo a questão do consumir o carboidrato no exercício, eu não vejo problema nenhum, principalmente se o objetivo é performar. Mas você tem que priorizar sempre ele ao redor do treino, antes, durante e depois, e no restante do dia a gente consegue diminuir um pouquinho para ainda assim manter o emagrecimento. Assim, resumindo, durante o treino você vai usar o carboidrato como fonte de energia, depois do treino você não pode comer pizza que vai virar gordura estocada. Exato. É isso, mais ou menos. Simples assim,
E Não, é Agora, isso claro, mesmo. se a pessoa também se o objetivo é só usar o esporte ali para emagrecimento, aí a gente talvez não precise pensar tanto no consumo do carboidrato durante, né? E claro que também a intensidade e a duração do exercício são importantes para a gente determinar se vai consumir ou não o carboidrato. Vai treinar 1 hora no dia, não existe a necessidade de você repor aí, consumir o carboidrato durante. Agora, você vai fazer um treino de 3 horas, 4 horas, aí já existe essa necessidade. o mais complicado é a gente ter a paciência. Eu acho que a pergunta mais em relação a como ter paciência, aí é para a Diara, de você saber que é um processo que não vai ser do dia para a noite, que você está acima do peso, que você vai ter que ter paciência para esperar você começar a perder peso, para começar a voltar a ter performance, a voltar a ter condicionamento físico. É um processo que não é fácil, a gente sabe, né? Aí essa pergunta vai para a Diara. Estratégias psicológicas. Psicológicas, vamos lá. Assim, primeiro o que é importante? A gente entender o contexto, né? Então, o que está por trás de você estar acima do peso? Às vezes pode até ser uma própria questão emocional que leva você a se alimentar e descontar essa questão na alimentação, né? Comer a mais para suprir uma necessidade. Isso é uma coisa importante para você mapear e entender. E aí, uma vez que você entende qual que é, da onde vem essa causa, você tem que trabalhar. Eu costumo falar que da mesma forma que para você conseguir chegar na meta de um esporte, né, da corrida, você tem que treinar com uma regularidade, tantos dias, tantas horas. O processo psicológico é da mesma forma. Não adianta eu achar que em um dia eu vou fazer vou passar com uma psicóloga e pum, vai ter a motivação. É um processo, né? E a gente tem que entender o que está por trás dessa motivação, né? Qual que é o motivo que me leva a fazer esse esporte, né? O que eu quero ganhar, eu quero conquistar alguma coisa, é um sonho. Então tem sempre um algo atrás. E acho que o que é difícil é entender esse processo. Quando a gente trabalha na metodologia do coaching, a gente fala que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Então, uma coisa que é muito comum, a mulher às vezes ela coloca, nossa, eu preciso emagrecer rápido, eu preciso emagrecer 10 quilos em uma semana. Né? E aí você começa a fazer e você vê que você não perde nada. Você até perde um pouquinho se você for passo a passo, mas como a gente às vezes tem que perder muito em pouco tempo e esquece do processo, a gente se desanima, se frustra e acha que não dá. Então a gente tem que trabalhar com a realidade, né, que é qual que é o pequeno passo que eu faço hoje para conseguir. Aí amanhã eu vejo que e eu vou aumentando aos pouquinhos. Então o lado psicológico ele traz o fundo emocional. O que causa você ter aquela comida como uma possibilidade de fuga? O lado do coaching, ele traz assim, aonde eu tô, onde eu quero chegar. Eu tô com X peso, eu quero chegar em X peso. Qual é o prazo para que isso aconteça? Aí até a nutricionista vai falar, ó, você não consegue perder tantos quilos, né, em um dia, assim, sem fazer. Então, às vezes, a gente espera muito essa mágica. E a gente está num momento onde a ansiedade ela é muito grande. O Brasil está no top dos países com maior número de pessoas ansiosas. A própria internet, a própria rede social, que você faz uma coisa hoje, 10 segundos já está lá no ar, faz a gente ter esse nível de ansiedade muito grande. Então, a gente quer tudo para ontem. Mas a gente não consegue... se eu quero hoje, Diara, começar a correr, eu não vou correr da semana que vem. Eu vou correr daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu vou melhorando a minha performance. O processo psicológico é assim também. A gente vai melhorando, tendo esse acompanhamento. Por isso eu gosto de falar que não é que eu procuro psicólogo porque eu tenho necessariamente um problema. Eu procuro psicólogo porque quanto mais eu me conheço, melhor eu lido com as diversidades, melhor eu sei quais sentimentos eu tenho, melhor eu lido com esses sentimentos, e aí eu consigo ir entendendo por que eu estou comendo tanto, por que isso. E às vezes até me respeitar. Não, hoje eu realmente estou com muita vontade, eu preciso comer isso, porque tem aqueles momentos, né, que a gente não se respeita, a gente fica naquela cobrança o tempo todo, e a gente acaba... Até o fato de você falar, não vou comer um chocolate agora, mas aí você tá tão naquela coisa de ter que comer, você vai lá e come uma caixa depois. Então a gente acaba descompensando um lado e compensando o outro. Então esse equilíbrio é importante. E a parte psicológica na questão atleta, eu gosto muito de trabalhar com o autoconhecimento. Você quer ter uma performance alta. O que está por trás da sua história, da sua experiência, que a gente pode trabalhar nessas causas para que você esteja bem. E aí você vai, né, fazendo seu acompanhamento com o tempo.
Então, mas aí eu vou pegar um gancho do que você falou, que eu acho que está totalmente ligado com o fato da mulher se cobrar demais. Por Exatamente. exemplo, eu vejo trabalhando com homens, com mulheres, que mulher se cobra muito mais. Pai, perdi um treino, meu Deus do céu, perdi um treino. Ou, ai, tô com TPM, ela se culpa, ela se cobra. E o homem não é assim. Então, essa coisa de, eu tenho que emagrecer em uma semana, é bem um pouco dessa autocobrança, que o homem não tem. O homem tá de dieta, tipo, ele até dá risada. Ai, era para eu emagrecer 3 quilos, só emagreci, eu engordei 1 e dá risada. Ele não se cobra como a gente se cobra. Aí eu acho que tem um pouquinho disso aqui, e até colocaram aqui no formulário de perguntas para vocês, estratégias para a gente se tornar mais paciente consigo mesmo, que a mulher se cobra muito, e até onde se cobrar é saudável. E aí perguntaram até se existe uma compulsão por esporte que, na verdade, a gente não consegue distinguir o que é determinação no esporte e o que é uma compulsão no sentido de se cobrar, entendeu? No sentido de até onde estou usando o esporte simplesmente como uma fuga e não uma coisa de determinação mesmo. Como a gente distingue isso? Acho que está tudo meio ligado, né? Vamos falar um pouco da cobrança e um pouco da compulsão. Quando a gente fala da cobrança, se a gente pensar anos atrás, a mulher tinha um papel mais específico, e acho que isso é muito cultural também. A mulher tinha um papel mais específico da casa, de cuidar de si, de cuidar dos filhos, e o homem tinha um papel específico. À medida que tudo isso foi mudando, a mulher ela foi agregando papéis, não é que ela foi tirando, ela foi tendo mais papéis. Só foi somando. Então, a gente hoje tem muitos papéis. A gente tem um papel profissional, a gente tem um papel de mãe, de filha, de esposa, de dona de casa, e tem um papel que é o mais importante, que às vezes a gente até coloca atrás, que é o papel da mulher, olhar para mim. Quando eu olho para mim, quando eu cuido de mim, quando eu cuido... E aí, quando a gente fala do emagrecer, eu quero emagrecer por quê? Ou eu quero ter saúde, ou eu quero me sentir mais autoconfiante, ou minha estima está baixa, e aí eu fico insegura. Então, quando você entende o que está por trás, você tenta tratar isso. E aí você vai se alimentar melhor, se você quer ter uma saúde melhor, você vai fazer um exercício que te dá prazer, e você cuidar de você como mulher. A partir do momento que eu me cuido da minha saúde, cuido da minha alimentação, a saúde no sentido físico, né, de você fazer um esporte que vai te trazer um bem-estar, aí você está cuidando de você. Aí é muito mais fácil, ou talvez menos difícil, se atuar com os outros papéis, que é o profissional, que é o da mãe, que é o da dona de casa. A gente tem que saber que a gente tem que tirar um tempo para a gente, que a gente tem que dar, né, existe uma cobrança que o excesso da cobrança é ruim. Né? Então, eu dou um exemplo às vezes simples, que é a mulher ela tem 1000 coisas para fazer, assim, é engraçado que a mulher ela chega em casa, ela vai fazer mais 1000 coisas, o homem chega em casa, deita, dorme, aí vai assistir TV. Então, a gente não se permite, eu vou sentar e vou só descansar. Né? E às vezes o meu corpo está pedindo isso. Então, engraçado, só fazendo uma observação, às vezes, se eu estou deitada, meu marido pergunta, o que você tem? Mas é isso aí que a gente não se permite. Automaticamente gera uma culpa do tipo, eu não posso estar deitada, eu tenho que estar em pé produzindo, né? Mas assim, eu dou um exemplo que eu sempre fui de fazer as coisas que eu tinha que fazer e não podia parar, não podia me permitir parar 10, 15 minutos. Hoje, os dias que eu não saio, que eu não atendo fora, que eu atendo em casa, depois do almoço, se eu sinto que o meu corpo está cansado, eu paro para descansar e não fazer nada. 15 minutos, 20 minutos. Como aquilo te renova e você começa a ter uma nova energia para dar conta daquilo que você tem que fazer. Mas a gente não se permite, né? Tem um fantasminha que fica aqui, né? A gente fica com aquele síndrome de culpa, não posso fazer, não posso perder tempo, tem que correr, tem que correr. Não, a gente precisa se respeitar. Por isso que o autoconhecimento é importante e entender os nossos papéis, todos os papéis que a gente exerce, colocando em primeiro o papel da mulher. Falando um pouquinho da parte de cobrança, falando um pouquinho da compulsão, tudo que é em excesso faz mal. Então, eu ter um hábito saudável de saúde, eu perceber que meu corpo responde bem, que eu me sinto melhor, ou que eu tenho um objetivo específico para atingir uma performance, e eu faço aquilo dentro de uma regularidade, de um planejamento, com acompanhamento, é uma coisa.
A partir do momento que eu faço isso o tempo todo, quero o tempo todo treinar, porque o corpo também cansa, né? E aí o preparador físico vai poder falar melhor do que eu. Mas treinar todos os dias, o tempo todo, não é saudável para o corpo, porque o corpo também precisa descansar. Então, se eu começo a perceber que eu estou fazendo isso acima do normal, que eu estou ansiosa, vou correr, eu estou nervosa, vou correr, aí vira o que você falou aqui, a fuga. Então, a gente precisa entender o que está por trás disso, o que está causando essa irritação, essa ansiedade, essas emoções, para que o esporte seja um complemento bom e não vire uma fuga que você faz tanto que aí você pode prejudicar a sua parte física. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Tem uma pergunta aqui, Tiara, só para fechar essa parte. Como diferenciar... cadê? Como você diferenciar se o boicote é mental e não fisiológico? Por exemplo, até onde eu estou com preguiça, mesmo até onde eu estou cansada. Tipo, eu não vou treinar hoje porque eu estou cansada. Será que eu estou cansada ou estou com preguiça? Entendeu? Como que a pessoa pode diferenciar isso? Ou ela está numa prova. Eu não aguento mais, vou parar porque eu não aguento mais. Até onde isso é da cabeça dela ou realmente é físico? Tem a ver com autoconhecimento também, acredito. Sim, tem muito a ver com esse autoconhecimento, né? Quando a gente está com cansaço físico, a gente pode se doar o máximo, mas o nosso corpo não responde. A gente está fazendo e o corpo não responde, né? É como se você fosse para um lado e o corpo fosse para o outro. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu no início da nossa temporada. As meninas ficaram um mês de férias, no entanto, elas treinam ao longo dessa temporada. Mas quando você volta, você não está no mesmo ritmo de como você está num período normal de jogos. E eu me lembro delas, no primeiro treino, não foi um treino normal, foi um treino mais jogar um pouquinho, vamos ver como que tá e tal. E eu me lembro delas falando assim, eu quero fazer uma coisa, mas meu corpo não responde, eu quero ir para um lado, meu corpo parece que não acompanha. Então isso é o seu corpo te mostrando que você ainda não está fisicamente bem para responder aquilo que você quer responder, aquela performance que você quer atuar. O boicote vai muito de você começar a colocar muitas desculpas, vamos colocar assim, para você não fazer. Está chovendo, então acho que eu não vou. Hoje está muito quente, acho que eu não vou. Nossa, acho que eu tenho muita coisa para fazer. Então, você começa a criar um monte de obstáculos que às vezes não tem necessariamente a ver com o contexto que te impede de ir. Então, você mesmo coloca esse obstáculo. A parte física, você sente que o corpo não responde. Eu acho que essa o autoconhecimento é o que eu sempre reforço, mas eu acho que essa seria a principal diferença. Às vezes eu até brinco com uma aluna que ela está aqui, inclusive, ela falou assim, eu ia nadar, mas está chovendo. Eu falei para ela, mas dentro da piscina não chove. Tipo, você está se boicotando. Exatamente. Né? E aí tem muito a ver com aquilo que é o motivo, né? Então, outro exemplo que eu dou eu não gosto de academia. E aí eu trago até você como exemplo, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu me matriculei na academia, eu ia na academia. Na primeira semana você se empolga, compra roupa, vai. Na segunda semana estava chovendo, na terceira semana estava calor, na quarta tinha uma coisa. Aí cada hora tinha uma desculpa. Quando eu fiz o Pilates, que foi uma coisa que eu me identifiquei muito mais com o estilo, com ser uma coisa, um ambiente mais tranquilo, mais discreto, eu levava a minha malinha das coisas e saía pontualmente no horário para fazer as aulas terças e quintas, eu não faltava. Por pelo menos um ano eu fiz isso. Mas por quê? Porque aquilo realmente era uma coisa que me fazia bem. Então, quando não te faz bem, você começa a pôr desculpas para não fazer. E aí você tem que colocar na balança se você está fazendo aquilo que você realmente gosta ou por qualquer outro motivo. Porque se você realmente gosta, você não vai ficar se boicotando o tempo todo, né? Exatamente. Quando você gosta, aquilo vira um prazer. Você acorda para fazer aquilo com alegria. Se à noite você faz com alegria, independente, né? Tá chovendo, você vai assim. É o que você às vezes coloca, né? Tá chovendo, você tá lá pedalando, né? Tá frio, você acorda às 6 da manhã, porque aquilo faz bem. Mas quando você está fazendo para atender a expectativa de outra pessoa, para suprir uma necessidade, uma carência, uma falta de alguma questão emocional que você não consegue lidar, aí você começa a se boicotar. Sim. Como diminuir a ansiedade pré-competição? Isso nunca vai deixar de existir, né? A ansiedade pré-competição, ela vai diminuir, mas nunca vai deixar de existir. Você vai criar estratégias para minimizar isso, né? Isso.
Se a gente falar que não está ansioso para a competição, então você não tem alguma coisa errada. Todo mundo fica ansioso antes de alguma coisa que vai acontecer, por mais que eu já faça isso várias vezes. Mas é sempre uma coisa, entre aspas, nova, então sempre tem um nível de ansiedade. O que tem que identificar é, essa ansiedade te faz mal, essa ansiedade te causa medo, essa ansiedade meio que te paralisa, ou é aquela ansiedade mais de euforia, nossa, que bacana, que legal é hoje e tal. Isso são, a primeira questão que é, eu reconhecer qual é o tipo da minha ansiedade. Eu fico ansiosa horas antes do treino, uma noite antes ou uma semana antes. Então, uma semana antes é muito tempo. A noite anterior já faz mais sentido. Antes de entrar para a competição, faz mais sentido. E aí, algumas coisas que são importantes, né? Como você pode fazer para dormir bem, técnicas que você usa para dormir bem, porque se você dorme bem, o seu corpo vai responder de uma forma melhor. Eu uso muito técnica da respiração diafragmática. É uma respiração que você faz pelo abdômen e não pela parte de cima torácica. Porque quando você respira pela parte torácica, que você faz esse movimento, o tipo de respiração e como ele vai fazer no seu corpo é diferente de quando você faz pelo abdômen, que seu abdômen enche e volta. Eu uso muito essa técnica porque ela ajuda você a acalmar, né? Então, antes de competições, a gente pode fazer isso. Quando eu estou me sentindo ansiosa, posso fazer isso antes de entrar numa competição, posso treinar isso ao longo da minha semana, até no próprio treino, porque aí eu vou conhecendo o meu corpo e vou vendo aquilo que vai me estabilizando. Então, a mente, ela está totalmente ligada com o fisiológico. Quando eu estou ansiosa, eu vou suar, meu coração vai ter taquicardia, vou ter alguns sintomas físicos. Então, eu preciso controlar também esses sintomas físicos. Então, a respiração ajuda a controlar a questão da taquicardia, ajuda você a mandar o oxigênio para os melhores lugares na parte cerebral e isso mandar para o seu corpo para que você vá se tranquilizando. E se usa muito no esporte as visualizações guiadas, né, que são técnicas mentais que você usa, e aí para cada pessoa tem uma que pode ser que faça mais sentido, mas que é para ajudar você a se concentrar, a ficar mais tranquila. E a meditação também tem sido uma técnica bastante usada, eles têm a meditação que é o mindfulness, que é a atenção plena, para você realmente tentar ficar mais concentrado, mais focado. Mas eu costumo recomendar uma série que tem no Netflix que se chama Headspace, que ele trabalha a meditação em vídeos de 15 e 20 minutos. E eles trabalham um pouquinho o que é a meditação e para cada caso, né? Uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está... E o que eu acho legal é que no final do vídeo, além de ser muito ilustrativo e fácil de compreensão, ele tem um exercício no final de respiração e de visualização. Então, às vezes, só aquilo que é 15, 20 minutos ao dia já te ajuda a vir para esse momento da atenção plena, que é o aqui e agora, e desfocar do resto. E assim, conforme você vai ficando mais experiente, você está começando no esporte, você fica ansioso já um mês antes. Você vai ficando mais experiente, essa ansiedade vai chegando, passa para uma semana, até chegar o momento que você vai se sentir ansioso só na véspera. Sim, né? sem dúvida, E aí você vai criando... A experiência te traz essa segurança, na verdade, né? E aí eu gosto de criar essas estratégias mentais, então alguns dias antes eu já começo a visualizar, eu vou entrar na água, vai ser assim, eu vou me sentir assado, eu vou sair assim, eu vou pegar... Aí eu já imagino como se estivesse acontecendo, eu vou pegar minhas coisas na transição assim, eu vou sair para pedalar assado, minha frequência cardíaca vai estar assim, eu imagino exatamente, e isso vai me deixando mais calmo, e eu escrevo no papel... Eu escrevo no papel como vai ser cada passo da minha prova, quanto tempo eu vou fazer cada coisa, e geralmente bate tudo que eu escrevo no papel, acontece de fato, é impressionante. Isso que você está falando é uma técnica riquíssima, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Exato. Então, ele não sabe se eu estou efetivamente numa piscina nadando ou se eu estou imaginando que eu estou numa piscina nadando. Então, quando você recapitula, quando você faz o passo a passo na sua cabeça de tudo que você está vivendo, de como você quer ficar, de como você quer fazer, de qual a sua reação e tudo, é como se o cérebro estivesse registrando aquilo como uma realidade. Então, quando você vai para a piscina, efetivamente, para nadar, o seu cérebro já sabe qual é o caminho que você já fez. Então, ele tende a fazer aquilo. Por isso que traz muito resultado. É uma técnica que você usa que é muito rica por conta disso. Sim.
Alguém? Perguntas? Eu tenho, Thelma, já. Já levantei a mão. Manda. Essa técnica que vocês acabaram de falar, eu tenho lido bastante sobre mindfulness, mas me veio na cabeça. Essa técnica que vocês falaram agora do idealizar, né? Acredito que seja essa palavra na cabeça. Falando, por exemplo, de atletas que estão acima do peso, que é o meu caso. Estou fazendo acompanhamento com a Nath, tudo, mas a gente dá aquelas escorregadas, óbvio, né? Mas a pergunta é, usar essa técnica para se projetar no futuro, olha, eu quero estar com o corpo assim, não fisicamente falando de beleza, mas assim, de força, de capacidade técnica, etc. Ela também é possível trabalhar com essa idealização, ou isso pode dar um tilt no cérebro do tipo, eu não estou assim agora, eu quero ficar assim, mas eu já estou me idealizando assim? Na verdade, essa técnica a gente pode chamar de visualização, tá? Dá até para a gente achar diferentes formas de visualização. Ela vai te fazer projetar aquilo que é para o futuro. Então, como ela não está te falando se aquilo que está acontecendo é agora ou no futuro, ela está mostrando aquilo que você quer. Então, uma vez que você tem uma meta clara, tem um objetivo claro, você já traçou isso, a Thelma até comentou que ela escreve algumas coisas, né? Então, o escrever é muito legal, porque eu costumo falar que quando você só fica assim, eu quero atingir aquilo, é uma coisa que fica muito no abstrato. Quando você escreve, hoje, dia 9 de março eu estou assim, no dia 10 de dezembro eu quero estar assim. E aí eu vou fazendo passo a passo, você faz um planejamento. E aí você pode usar essa técnica se projetando para dezembro, como que você quer estar. O seu corpo vai se comunicando com o seu cérebro, vamos dizer, nesse sentido. Então, ele te ajuda nesse aspecto. E vai, inclusive, aí a André pode falar mais, mas eu acredito que esse tipo de visualização, ele até ativa a parte de liberação hormonal, né? De você se sentir bem, tipo, você se imagina daquele jeito, você já libera serotonina, já libera endorfina no sentido de você se sentir melhor. E ajuda na autoestima, e aí você vai ter menos compulsão alimentar, e aí vira o círculo do bem, né? São os neurotransmissores, Isso. Com certeza, o pensamento ativa, sim, e os neurotransmissores fazem as enzimas também serem produzidas, então tem efeito mesmo. O nosso pensamento, né, que vira ações, eles com certeza têm influência nos neurotransmissores e na produção até hormonal, porque tá tudo interligado, né? Até por isso que nos spas, assim, você vai para fazer dieta, mas você tem aula de yoga, de respiração, de um monte de coisa, porque tá tudo ligado, né? Nada é isolado no nosso corpo. E até para essa questão que você comentou, de quando você anota e você vai e faz igual, a gente usa bastante, a Nath também deve usar recordatório alimentar também. Então, você anotar o que você vai comer, como é que foi o seu dia, como é que você seguiu a dieta, se teve, o que foi difícil, o que você sentiu. Isso ajuda muito, eu acho uma ferramenta muito poderosa também. Primeiro que você sabe que você está anotando, você já dá você tira aquele impulso, né, de você fazer algo sem pensar, você já vai para o racional um pouco mais, e você ajuda a se controlar, porque às vezes a gente vai para um fim de semana, aí você fala, já saí da dieta mesmo, agora já foi, aí fica uma coisa meio descontrolada. Por mais que você saia, mas você está ali controlando, é uma coisa um pouco mais controlada, você consegue retomar aquilo depois mais fácil, quando você tem aquilo sob controle, por mais que você tenha saído, escapado um pouco. O importante é voltar e você não perder totalmente o controle. Sabe que me veio insight agora, esse negócio do recordatório alimentar? Não sei, é lógico que a Nath pede para as pacientes fazerem, mas me veio um negócio na cabeça, até para o autoconhecimento, para você não se boicotar. É legal você fazer um diário como se você estivesse desabafando consigo mesmo. Hoje eu treinei, eu me senti assado. Era para eu comer tal, mas eu comi bombom. Eu me senti assim depois, eu me senti culpada, sei lá o quê. É uma forma de você se conhecer, desabafar e você encarar aquilo de frente, né? Porque muitas vezes a gente se auto-boicota, né? Tipo, vou fingir para mim mesmo que eu não comi aquele chocolate. É um jeito de você se conhecer e colocando no papel, você encara as suas coisas de frente como se fosse uma coisa mais concreta, tipo, tá escrito. O que eu vou fazer com isso, né?
Não, é super poderoso. E quando você faz isso no começo do dia, e é o que você falou, Theo, igual quando você faz na sua prova, você faz uma projeção do dia, é impressionante. Eu fiz isso uma época, eu tinha um diarinho que chamava 5 minutos por dia. E aí você escrevia afirmações diárias e o que você espera do dia, o que tornaria o dia incrível. E era impressionante. Quando eu escrevia, chegava no final do dia e realmente tinha acontecido, porque você acaba, é o que vocês conversaram agora há pouco, você guia o seu cérebro para aquele caminho, né? E acaba acontecendo. Sim. Em relação ao esporte, só para fechar um pouco o bate-papo, eu percebo no meu dia a dia que a mulher, assim, eu treino homens e mulheres. As mulheres, elas são muito mais dedicadas no sentido, mas eu não sei muito bem se é autocobrança, se a mulher não perde um treino. O homem não está nem aí, se ele perdeu, ele não dá satisfação. A mulher não, ela faz todos, ela é super regrada, ela é super dedicada, mas eu não sei até que ponto isso está ligado com a autocobrança. Resumindo, eu não sei até que ponto isso é mais a ver com essa cobrança social, de eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar, eu tenho que dar conta, do que ela está usando aquilo simplesmente para fazer ela bem. Então, acho que a gente tem que ter uma linha tênue, assim, de usar o esporte para o bem, como válvula de escape, como saúde, como coisas positivas, do que usar o esporte como mais uma cobrança, mais um tem o quê? Tem o quê, tem o quê, tem o quê? Eu acho que mulher é mais cuidadosa, porque a gente vê assim, quem vai mais no médico, quem faz os exames, é sempre a mulher arrastando o marido para fazer, né? Sempre a mulher que vai na consulta, leva o marido, o homem se deixar não faz nem exame. Então, acho que a mulher tem um pouco mais esse cuidado, mas talvez seja um pouco, tem que tomar cuidado para não cair nessa cobrança excessiva mesmo. Porque aí vira um círculo vicioso, que aí a gente entra nessa coisa de tem que emagrecer mais, aí vou comendo menos, aí entra nessa coisa do Red Desk, para quem não sabe, é uma síndrome de baixa disponibilidade energética, que a mulher treina, mas ela não repõe tudo que ela precisa para a saúde dela, e aí vai entrando num círculo de fratura por estresse, problemas hormonais, problemas emocionais, e aí vira um círculo negativo, que não é isso que a gente quer que o esporte seja uma coisa para o bem, para a saúde, né? E acho que tudo isso está voltado no autoconhecimento, que acho que é o recado do nosso bate-papo de hoje. Da gente saber os nossos limites e se conhecer de fato, né? Eu acho que é muito importante essa palavra que você trouxe. Qual que é o principal objetivo que a gente faz aquilo, né? A gente tem que pensar que aquilo tem que fazer bem para a gente. Por isso que eu reforço muito a questão do papel da mulher ser o primeiro. E a gente acaba, às vezes, percebendo que a gente coloca sem... E não é consciente, tá? Se a gente começar a se observar, existe o pensamento automático. Enquanto eu estou falando aqui, vocês já estão pensando várias outras coisinhas. Isso é tudo automático. A gente não para pensar essas outras coisinhas. Mas são essas coisinhas que vão formando no nosso inconsciente, né? E aí, quando a gente vê, já tem um contexto formado, mas a gente às vezes não para ver como ele se formou. Então, esse parar para se autoconhecer é esse perceber o que eu estou pensando a meu respeito, mas por que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu quero agradar fulano, ciclano, porque vai ser bom para mim, porque eu preciso tirar um tempo. Então, a gente vai muito a gente faz muitas coisas pelo inconsciente, não pelo consciente. Quando você começa a fazer a terapia, e aí você trouxe a questão de escrever, quando a gente fica falando para terapeuta, eu não sei quem que já fez terapia e já percebeu que às vezes a gente fala e aí tipo cai uma ficha quando você fala, nossa, agora eu percebi isso. Então, esse ato de você colocar as palavras para fora é importante de alguma forma. Ou eu falo, ou eu escrevo, ou aquilo me sufoca, né? Acho que foi ontem que eu coloquei uma frase dessa, inclusive no Insta. Então, eu preciso disso. E a terapia é um momento que você vai ter lá 50 minutos só para pensar em você, para falar de você, para ter uma pessoa imparcial que vai te mostrar, né? A psicóloga tem um papel meio de espelho, eu estou tentando te mostrar aquilo que você está me trazendo, né? Sem o lado amoroso da família que quer cuidar, sem o lado das amigas que dão conselhos no ponto de vista delas, mas que não necessariamente aquilo é bom para mim. Então, acho que isso ajuda a gente em todos os aspectos, né? No esporte, principalmente, porque a gente está falando de corpo e mente que estão completamente ligados. Isso aí. Muito bom. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Alguma coisa para acrescentar? Não?
Gisele, fala alguma coisa, Gisele. Ninguém tem nada para perguntar? Muito bom, foi muito bom. Acho que o recado que fica é a gente se cuidar, primeiro se autoconhecer, equilíbrio, saber o que a gente quer com o esporte e com o restante. Aqui hoje a gente está falando do esporte, mas você saber o porquê que você está fazendo aquilo, se é porque você realmente curte, porque te faz bem, porque você gosta, ou se você está querendo provar alguma coisa para alguém, ou se você está... Você tem que ir no objetivo e na causa primeiro, né? E aí depois você seguir em frente com todas essas informações aí que a gente falou hoje. Importante ter uma equipe do lado, um treinador, um nutricionista, se você estiver precisando de ajuda psicológica, psicólogo não é para quem precisa de ajuda, psicólogo é para a gente se autoconhecer. Eu faço há muito tempo e recomendo. Quando você percebe que está precisando o ideal é você ter profissionais do seu lado e que entendam de esporte, melhor ainda, né? Eu gostei bastante. Nada a perguntar? O telefone, não tenho nada a perguntar. Legal. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de todas. Obrigada, Natália. Obrigada, Andréia. Obrigada, Diara. Depois eu passo o contato das três no grupo, para vocês no grupo. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Theo. Adorei. Também gostei. Pode contar comigo quando precisar. Obrigada, foi muito bom mesmo. Gostei bastante. Obrigada, Diara. Estava com saudades. Vamos marcar um encontro, hein? Vamos marcar alguma coisa depois presencial, alguma coisa motivacional. Vamos. Assim vai ser legal. É mais legal, né? Presencial. Sim. Super topo. Só mulher entende mulher, isso é verdade. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Boa noite para todas. Tchau, boa noite. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.